bem-vindos ao canal da Academia das Projeções. Hoje vamos tratar um tema bastante interessante que envolve os contatos de quinto grau e os contatos com seres extraterrestres, com avistamentos de naves, fenômenos parapsíquicos ligados ao fenômeno extraterrestre e os efeitos que isso provoca em nós. Então, é um tema bastante interessante e que envolve não somente pessoas que trabalham aí com a investigação nesse nível ufológico ou parapsicológico. Nós vamos ver que existem trabalhos científicos publicados em revistas especializadas, reconhecidas mundialmente por psicólogos que estão estudando isso desde os anos 80. Veremos dois casos bastante interessantes de dois artigos científicos publicados e que tratam desses efeitos dos contatos extraterrestres nas pessoas. Mas vamos entrar aí no tema vendo a questão do contato de quinto grau. A primeira vez que se ouviu falar de contatos de quinto grau, que é o contato telepático, que algumas pessoas dizem ter, né, com seres de outros mundos e que depois ocorre a comprovação. Esses seres marcam o local, as naves passam, a pessoa e outras testemunhas vêm, comprovando que aquele contato existe. Então nós temos aí o caso clássico do Jorge e da Napi Duclos, aqui pertinho, na Argentina, que tiveram esses contatos com um ser chamado engenheiro e ele passou N informações importantes na época, saindo em revistas especializadas e tudo mais, e esse caso deu a precursão para o entendimento da questão da psique humana, dessa conexão que existe entre seres e algumas pessoas. Temos um contatado famoso no nosso universo ufológico, que é o Jorge Adamski. Adamski é um contatado famoso que ficou aí nos anais da ufologia, né? E esses contatos tiveram N testemunhas, pessoas que participavam dos avistamentos, e o entorno das atividades era ali próximo do Monte Palomar. Então, nós vemos aí agora alguns vídeos que eles conseguiram, na época, existem muitos outros, mostrando a presença dessas naves, a presença desses seres que tinham contato com ele, com um grupo de pessoas que circundava Jorge Adamski. Encontra-se muita coisa na internet, até hoje é um movimento que até hoje é ativo. Então veja aí, você pode ver esse efeito interessante das naves, ó. Quando a gente afirma assim, que esses seres utilizam, com os seus equipamentos, suas naves, utilizam o eletromagnetismo do planeta, é justamente por causa desse efeito que as naves têm, desse pula-pula. Veja bem, parece que elas estão navegando num oceano de eletromagnetismo. Não estão nessa visão que nós temos de uma atmosfera rarefeita. É como se tivesse ali umas ondas, como as ondas do mar, que são correntes eletromagnéticas e envolvem o planeta, e essas naves utilizam para o seu deslocamento quando estão mais próximas e também quando estão um pouco mais afastadas da superfície do planeta. É interessante que quando a gente tem contato com esses seres, buscar ter aí uma ou duas comprovações por ano para ver se as tuas antenas estão afinadas, se você realmente está ainda em conexão com esses seres, se não perdeu essa capacidade, né? E isso é bom estar checando constantemente. Outro caso famoso que nós temos aí é do Billy Meier, né? O caso Meier, famosíssimo também nos anos 70 e que temos aí até hoje muitas informações na internet, e que tinha contato com seres que se intitulavam seres das Pleiades. Não quer dizer que eram pleiadianos, mas apresentavam-se assim. Da mesma forma que com o Jorge Adamski, os seres se apresentavam dizendo que eram de Vênus. Veja bem, eles podem falar qualquer lugar. O importante é saber que eles estavam ali, que o contato aconteceu, e as informações do Meier, por exemplo, elas estão circulando até hoje pelo mundo todo, inclusive sobre previsões desses seres e tudo mais em relação à nossa atualidade.
interessante entender que eles têm uma visão espaço-temporal muito diferente da nossa. Então, o fenômeno ufológico, a questão do contato com esses seres, é algo que transcende a nossa rotina diária, algo que muda completamente os nossos paradigmas. Temos aí esses avistamentos em massa que ocorrem desde o início do ano 2000, e tem vídeos, e muitos vídeos estilo esse, em que ocorrem frotas de naves sendo vistas na estratosfera do planeta e que estão aí sinalizando, mostrando que existe realmente uma grande quantidade de tecnologias desconhecidas por nós e que estão monitorando, se conectando de alguma forma com o planeta e com as pessoas. Vídeos como esse realmente deixam a gente assim perplexos, né? São fenômenos bastante abundantes e uma quantidade enorme, como se fossem chames de sondas, naves e tudo mais. E agora partimos então para os trabalhos ligados à psique humana. Nós temos aí o nosso eminente professor Léo Sprinkle, né? Ele, uma pessoa assim fantástica, quem já o conheceu em congressos de ufologia, sabe que é alguém que mergulhou a fundo no estudo desse fenômeno há muitos anos, já trabalhou com milhares de pessoas que tiveram contatos de alguma forma com extraterrestres, e ele fez um trabalho, depois publicou livros, depois novos artigos publicados, tratando justamente do pós-contato, do que acontece com essas pessoas. E dentro desse trabalho que ele desenvolve, que ele publica, ele diz que os contatados pelo fenômeno ufológico, eles foram escolhidos. Nenhum contato com o fenômeno extraterrestre é acidental. As manifestações são projetadas para influenciar a visão de mundo dos contatados. Veja que coisa fantástica. É como se eles realmente conseguissem monitorar quem está em conexão com eles. Então, resumidamente, os artigos são muito longos, tem muito material, mas teremos 6 alegações interessantes no trabalho do Dr. Léo Sprinkle. Um deles, primeiro, seria que os contatados foram escolhidos. Nenhum contato ligado ao fenômeno UFO é acidental. Não existe o acaso. Tudo é planejado antecipadamente por esses seres. O segundo ponto, os abduzidos, que são pessoas que são levadas dentro das naves com esses seres, seja em corpo astral, em projeção psíquica ou fisicamente, esses abduzidos são pessoas comuns, que apresentam um carinho ou um interesse amoroso por toda a humanidade. Terceiro ponto, as experiências ufológicas incluem manifestações parafísicas, parapsicológicas e espirituais, que devem ser planejadas para influenciar a visão de mundo dos contatados. Quarto, contatados são programados para uma variedade de atividades futuras, incluindo a consciência do seu próprio contato e um desejo de compartilhar com outros contatados as suas mensagens e os seus conhecimentos aprendidos com os ETs. Quinto ponto, a vida dos contatados se direciona a uma maior autoconsciência, maior preocupação com o bem-estar do planeta Terra e um maior sentido de cidadania cósmica com outros seres do universo. E o sexto ponto que nós destacamos, ele diz que a metamorfose pessoal dos contatados pelos UFOs os leva a serem os precursores de uma transformação social da consciência humana, no sentido de buscar mudanças econômicas, educacionais, militares, políticas e transformações nas instituições religiosas das nações da Terra. A nova era de uma verdadeira ciência e espiritualidade.
Então, nós vemos aí que profundidade esse trabalho do Dr. Léo Sprinkle chegou para ter essas conclusões, e isso tudo está em material científico, gente. Tem muita gente ligada à ciência e que está fazendo trabalhos fantásticos. Então, é interessante pesquisar, é interessante buscar, que nós vamos conhecendo aí pessoas que estão do nosso lado nessa caminhada, que não estão combatendo aqueles que têm contatos, que têm experiências paranormais, etc. e tal. Tem muitos que são sábios a ponto de estarem conosco. Então, resumindo, está aí o que o Dr. Léo Sprinkle falou para nós nos anos 80, no terceiro Congresso Internacional de Ufologia, que as experiências são o segmento de um plano para transformar os terrestres de pessoas planetárias a cidadãos cósmicos. Então, toda essa conexão tem um porquê, não é à toa, não é aleatório, não são vítimas sendo torturadas, sendo levadas sem saber porquê. No final existe um porquê. E quando você entra a fundo em cada caso, você vai vendo que a pessoa tinha já uma conexão com esses seres. Um outro caso de artigo científico publicado, e esse é bem mais recente, esse foi publicado agora em novembro de 2023, nós tivemos acesso a ele em dezembro de 2023, que é do Dr. Gabriel de la Torre, né, que é um neuropsicólogo lá da Espanha, né, da Andaluzia, da Espanha. E ele publicou um artigo fantástico, muito legal, né, que fala dos aspectos psicológicos em testemunhas de fenômenos anômalos não identificados. Ele já usa as terminologias mais atuais e começou a investigar essas pessoas. E desse trabalho dele, foram entrevistados e trabalhados um total de 245 pessoas sobre esses fenômenos anômalos, que são os UFOs, na verdade, prestando atenção especial ao impacto psicológico que os OVNIs, que o contato promoveram nas pessoas. Esta pesquisa ela abrangeu diferentes aspectos, incluindo opiniões sobre pronunciamentos oficiais de OVNIs, a abordagem científica desses fenômenos e a busca por inteligência extraterrestre. Esse estudo, ele descobriu que os OVNIs tiveram um claro impacto psicológico nas testemunhas, com um efeito transformador e uma forma benigna de um interesse não patológico de tipo obsessivo. Ou seja, cria uma obsessão na pessoa, mas não obsessão negativa, uma obsessão não patológica, gente, na qual a pessoa tem uma vontade muito profunda de se aprofundar nesses temas. Então, essa forma benigna de um interesse não patológico de tipo obsessivo, por esse tópico dos extraterrestres, que definimos, né, no trabalho, ele falou que definiram como a tríade de envolvimento psicológico profundo da experiência de contato. Essa tríade de envolvimento psicológico profundo é caracterizada pelo tema OVNI, ou atualmente se chama FANIS. Estar presentes na vida da pessoa e diariamente na mente da testemunha, com o interesse e apreço reconhecido pelo tema e a necessidade de falar sobre esses OVNIs, mas não necessariamente o evento que eles mesmos participaram ou vivenciaram, mas tem um interesse profundo sobre essa temática, aquilo vem de dentro, aquilo brota da pessoa, demonstrando que o contato promove isso na pessoa. E é uma espécie de obsessão positiva, né? Assim como nós temos outros fenômenos obsessivos positivos na vida. O contato parece ter um impacto muito específico, focado em aspectos extraterrestres e no próprio fenômeno, que é vivenciado como um evento de mudança de vida pelas testemunhas diretas. Esses aspectos psicológicos são objetiváveis quantitativa e qualitativamente, sendo necessárias mais pesquisas nesse sentido, uma vez que todos os esforços de investigação parecem atualmente centrados apenas nos aspectos físicos desse fenômeno. Então, o Dr. Gabriel conseguiu se aprofundar nisso tudo
e já conseguiu publicar um material numa revista famosíssima, e isso abre fronteiras, abre entendimentos sobre pessoas que estão aí realmente fazendo trabalhos sérios, reais, importantes dentro da toda a fenomenologia do contato. Então nós vemos que nessa caminhada para o contato, nessa caminhada que nós temos pelo fenômeno UFO e pelo contato, seja de quinto grau, seja de terceiro, quarto, a vivência que a pessoa tem uma conexão profunda com a sua psique e tem uma conexão profunda, transformadora da vida da pessoa. Ela não é a mesma depois de uma experiência dessa. É um fenômeno profundo e positivo, transformando a visão da pessoa do mundo que ela vive, buscando levar algo mais positivo para o mundo. Maravilhoso isso, né? Então, pessoal, eu agradeço muito a participação de vocês. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso canal da Academia das Projeções. Se gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe e vamos aí aumentar a quantidade de pessoas que têm acesso a essas informações, e muitos acabam descobrindo num vídeo como esse que tem muita gente ligada à ciência e que está fazendo trabalhos fantásticos voltados ao fenômeno ufológico também. Um grande abraço a todos. Namastê.